Boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação que eu retorno a essa casa, abordando da forma mais analítica possível, sem aprofundar muito, mas também não sendo muito simplório, sobre o que está escrito no livro de Deuteronômio, quando diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as dominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte aos mortos. Então, através dessa passagem bíblica lá do livro de Deuteronômio, surge a grande questão, a grande pergunta, que é o tema da nossa reflexão da noite de hoje. É proibido consultar os mortos? Se não, então por que está escrito isso na Bíblia? A proibição não vem de Deus. A proibição vem do próprio Moisés, de que no meio do povo hebreu não se consultasse os mortos. E um dos pontos que eu queria ler para vocês bem rapidamente é o que Kardec ele diz lá no capítulo 11, mais especificamente no ponto 3, ele vai dizer o seguinte: é preciso que se leve em conta os motivos que justificam essa proibição e que hoje não existem mais. O legislador hebreu queria que seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos, como provam estas palavras de Isaías: o espírito do Egito se aniquilará por si mesmo e eu precipitarei seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pitões e seus mágicos. Se você entender essa parte, o resto você pode desconsiderar. Porque aqui está a chave para o entendimento dessa proibição. Onde é que estava o povo hebreu antes de peregrinar 40 anos no deserto? Onde é que eles moraram por mais de 400 anos? Me lembro quando uma vez fui morar em São Paulo, já morei em São Paulo, viu? Já morei em São Paulo. Só morei lá 3 meses, já estava falando paulista. Já tinha perdido esse sotaque aqui pernambucano. Não é? 3 meses. Agora imagine 400 anos. Onde é que eu quero chegar com isso? Antes dessa proibição, é preciso entender que o povo hebreu, ele passa 400 anos em terras egípcias. E o povo rico em termos de cultura e de conhecimento. Basta dizer para vocês, de forma bem simples, que os egípcios, eles nos legaram conhecimentos na área de matemática, química, filosofia, geometria, astronomia. O sistema de numeração egípcio é uma coisa linda de se estudar. E aqui começa toda essa explicação do porquê desse versículo de Deuteronômio. Primeiro ponto: o povo hebreu aprendeu coisas no Egito. Então é fácil perceber que eles aprenderam, inclusive, por que não chamar de arte, entre aspas, de evocar os mortos? Porque não se pode proibir uma coisa que não existe. Vocês já imaginaram, no século XIX, lá na França do século XIX, quando Kardec andava de charrete, puxada por cavalo, vocês já imaginaram uma placa assim, puxada por cavalo, né? Aquela charrete puxada por cavalo. Vocês já imaginaram assim, naquela época, uma placa do tipo: proibido trafegar a mais de 100 km por hora. Isso fazia sentido naquela época? Porque uma carroça puxada por cavalo não vai alcançar esse tipo de velocidade. Até que eu conheça, não. Então, primeira coisa, se proibiu, é porque existe. Segundo ponto:
Qual era o objetivo dessa prática naquela época? Imagine vocês, se pudéssemos conversar com os espíritos. E conversar mesmo. Fazer perguntas e respostas. Qual seria a pergunta que nós fazíamos? Vocês acham que é diferente do que seria hoje? A gente vai fazer perguntas sobre o quê? Casamento, namorada, namorado, se vai acertar na Mega Sena, sobre a vida dos outros. É ou não? Imagine. Fazer perguntas desinteressantes. Então no Egito se fazia, de tudo que é jeito. Se fazia de forma leviana. Tem coisas interessantíssimas, sabe? Que também o Deuteronômio, que lá a Torá proíbe, ali o livro de Números. Basta dizer que pessoas com deficiência não podiam chegar diante do altar. E que Deus é esse que não aceita um filho seu com deficiência? Existem essas proibições. Acerca das mulheres também. Se houver que em determinado estado não poderia ficar lá no meio dos outros. A questão que o sacerdote não poderia enriquecer com o dinheiro do povo hebreu. Ninguém observa isso, né? Moisés já atentava para o mau uso dos dízimos e ofertas. Essas sim continuam atuais. Essas sim, porque essas dizem respeito à ética. E o que é que a gente vê hoje? Pessoas enriquecendo de forma absurda em nome da fé. Em nome desse Jesus. Isso também Moisés coibiu também, mas ninguém fala, né? Ninguém ensina, né? Que isso está proibido também, lá no Pentateuco. Vai lá, medite, meu irmão. Agora isso é atemporal. Isso é atemporal. Isso não depende da época que você analise. Isso não precisa ir lá no Egito buscar, porque a ética é ética. Eu não posso enriquecer em nome de Jesus. Posso enriquecer, ser rico não tem problema, através do meu esforço e trabalho. Porque esse tipo de prática leva a ceticismo e ateísmo nos outros irmãos. Porque é feio. Por isso que uma vez eu fui a um repente, estou terminando, viu? Eu fui a um repente de viola, eu gosto muito de repente de viola, viu? Gosto muito. Aí tinha lá um repente e ele dizia mais ou menos assim. Eu achei muito corajoso o cara cantar isso na época, porque foi em frente à igreja católica. Aí estava tendo um repente lá em Bom Jardim, eu fui ver. Aí o repente dizia mais ou menos assim: no comércio da fé, Jesus não passa de um produto vendido à prestação. Que coragem, né? Mas sabe por que cria esse tipo de sentimento nele? Por conta desse tipo de prática, que Moisés também coibiu. Então, o povo que entra no Egito com José não é o mesmo povo que sai com Moisés. Porque se passaram 400 anos. É como se tanto tempo em terras egípcias eles tivessem perdido uma coisa chamada identidade. A sua identidade de povo hebreu. A sua identidade de povo escolhido. Para daquele povo nascer Jesus. Aí você vai ter que ler o livro A Caminho da Luz. E Emmanuel vai dizer que Jesus nasce justamente no meio do povo hebreu porque é o povo mais endividado perante a espiritualidade. Que coisa linda. Para quem gosta um pouquinho de ciência, sabe que naquela época, ou pelo menos na época de Jesus, acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Hoje sabemos que a Terra sequer é o centro da Via Láctea. É um planetinha que orbita uma estrelinha nas extremidades de uma galáxia e que um dia vai desaparecer. Então tudo mudou. Nossa visão de mundo mudou. Agora, por que a nossa visão, enquanto aos desencarnados, tem que continuar a mesma do Egito Antigo? Por que tem que continuar a mesma? Não, mas é proibido. E é. Tem outras proibições bem interessantes lá no Pentateuco, viu? Ah, mas a Bíblia não fala isso. Será? Será que a Bíblia não fala em comunicação com o mundo invisível? Eu vou mostrar um livro a vocês, tá? Eu vou baixar aqui um pouquinho, viu, Paulo? Vou mostrar um livro. Eu nunca mostrei esse livro a ninguém, gente. Eu nunca trouxe nas minhas palestras espírita. Eita, Paulo, quando tu botar na internet, hein? Vai chover de comentário lá pra mim. Mas tudo bem. Vocês sabem que livro é esse aqui? Isso aqui é a Bíblia, gente. Isso aqui é a minha Bíblia, a minha em particular, que eu usei muito na igreja. Muito.
E sabe por que ela tá assim, toda assim, com as bordas pretas, ó? Foi de tanto ler. Toda marcadinha, ó, daquela época ainda. Isso aqui é uma relíquia, ó. Isso aqui eu não dou a ninguém, nem a meus filhos. Aí você vai para 1 Samuel, capítulo 28, versículo 14. Quando o rei Saul vai consultar a pitonisa de Endor para falar com o espírito Samuel. Isso é o que? Não é evocação de morto, não? Ou essa proibição de Moisés já não fazia sentido na época de Saul? Percebe que quando eu começo a mudar o ângulo para que eu olho, começam a surgir perguntas interessantes? Mateus capítulo 17 vai dizer assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, e a Tiago seu irmão, e o conduziu em particular a um alto monte. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Ele só tomou quantos para subir no monte? 3. E de forma particular. Isso aqui já quer dizer muito. Talvez os outros não estivessem preparados para esse momento aqui. Andavam com Jesus, mas Jesus só chamou 3. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, as de Jesus. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Agora pronto, a Bíblia agora não deixou... Agora foi peremptório. Moisés e Elias. Aí quem me ouve pelo canal vai dizer assim: não, mas espera aí, Elias foi arrebatado para não ver a morte, certo? Mas Moisés estava mortinho da silva. Na linguagem coloquial. Mortinho da silva. Moisés estava tão mortinho da silva que a própria Bíblia vai dizer que Deus escondeu o corpo dele para que ninguém venerasse o corpo de Moisés, porque segundo a Bíblia, Moisés conversou com Deus cara a cara. Então, imagine um homem que conversou com Deus cara a cara. Até hoje a gente estava fazendo turismo para ver o corpo de Moisés. Até hoje era um negócio de louco. Não há dúvida, gente. Isso aqui é limpo. Jesus era judeu? Era. A proibição do Deuteronômio se via para ele? Se via. Então, ou Jesus quebrou, ou ele quebrou o mandamento. Mas sabe qual é o problema? Jesus não quebrou o mandamento de Deus. Ele quebrou, porque o mandamento é de Moisés. Então, diante desse texto aqui, a gente começa a observar que o intercâmbio espiritual sempre aconteceu. E nunca foi um pecado. Nunca foi uma transgressão grave. Porque se fosse, Jesus seria morto por essa prática. Ele seria acusado disso. Ele foi acusado de outra coisa. Aí o pessoal diz assim: não, mas os espíritas não adoram Jesus. Nós adoramos Jesus. Nós adoramos Jesus. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta quem é o guia e modelo, vê de Jesus. Então nós seguimos Jesus também. Nós adoramos Jesus, Valda. Mas como é que nós adoramos Jesus? Através da prática do bem ao próximo. Através da fraternidade. Através da renúncia a si mesmo. Aqui não tem ninguém, e quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo querendo algo para si, mas pensando no outro. E se isso não for cristão, é o quê? Se isso não for uma prática cristã, é o quê então? E nós fazemos isso em nome de quem? Porque eu todos os dias, quando eu me levanto, a primeira coisa que eu penso é em Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de ser útil. Eu te agradeço, eu te louvo. E começo a cantar um hino daqueles que eu sei. Não canto bem, feito Valda, mas canto. Eu estou adorando quem? É muito fácil quando desencarna alguém que você gosta muito. Um pai, uma mãe, um filho. Alguém chegar nas suas costas, batendo nas suas costas e dizer assim mesmo, entregue a Deus. Mas só quem sabe, quem conhece sua dor, é você mesmo. Tua dor não conhece religião, não conhece filosofia, não conhece grau de instrução, simplesmente dói. Aí você chega para o seu sacerdote, para o seu pastor, ele só bate nas tuas costas e diz assim: ô meu irmão, entrega a Deus. Se não disser assim, olha, se morreu sem Jesus, misericórdia. É mesmo
assim que se fala. É mesmo assim. Eu já vi, quando era tempo da igreja, eu já vi pastores dizendo, né? Pode ser meu filho. Se morrer sem Jesus, vai para o inferno. Hoje eu pensei, com o filho dele ele pensa assim, imagina com o filho dos outros, hein? Se com o filho dele ele tem esse pensamento, imaginem com o filho dos outros. Então, o teu parente, ele está vivo. Jesus nos convocou para a vida, ou não? O que foi que ele disse lá na ressurreição de Lázaro? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele está vivo? Está com muita saudade de você também, porque dor não conhece a religião. Pronto. Você pode até não querer vir na casa espírita, mas se quiser vir, venha. Não estou garantindo que ele vai se comunicar, mas há a possibilidade. E se tiver chance, se tiver médium, se comunica. E você não vai estar cometendo pecado nenhum. Pode ficar com sua consciência tranquila. Um dia, eu estava conversando com o meu companheiro, rapaz. Ele disse, Denilson, não cita meu nome não? Eu disse, tá bom, vou citar seu nome não, porque ele ainda é da igreja, ele é oficial da igreja, então vou citar o nome dele. A gente ali estava entabulando uma conversa, e eu comecei falando sobre psicografia. Aí ele usou um argumento interessante, ele disse, olha, e por que a Bíblia não fala sobre isso? Eu disse, como não fala? Ela pode não falar, mas ela é um fruto da psicografia. Por exemplo, quantos livros tem a Bíblia? Ele disse, tem tal, 66. De Gênesis a Apocalipse. Quem foi que escreveu a Bíblia? Ele disse, homens de Deus. Em épocas diferentes. Inspirados por Deus. Disse, opa, pega essa expressão. Aí você disse o quê? Inspirados por Deus. Então a Bíblia, meu filho, isso aqui, ó, é um livro psicografado. É o maior tratado de psicografia da antiguidade. Eu não conheço outro livro que reúne tantos livros psicografados. Como é que comunicação com os mortos não existe? Como é que é proibido? Se o próprio livro que você usa para refutar, ele foi psicografado por Moisés. Como é que pode? Como é que pode? Agora, é claro, a gente entende, a gente respeita, porque nem todo mundo ainda, em pleno século XXI, está preparado para isso. Não é isso? Lembre-se, Jesus levou quantos para o Monte da Transfiguração? 3. Mas eram quanto? 12. Se a gente fazer aí um cálculo simples, 25%. Apenas 25% estava preparado para aquela experiência dali. Será que nós estamos preparados? Até que a espiritualidade diz assim, agora eu vou sacudir o negócio. Agora eu vou chacoalhar. Aí vem o século XIX. Onde fenômenos mediúnicos começam a varrer a Europa. Os Estados Unidos. Começa a varrer a França, Inglaterra. Aí Deus levanta quem? Allan Kardec. Pela primeira vez na história do espiritualismo, a gente vai ter um cientista estudando e fazendo perguntas interessantíssimas. Vocês já pararam para ver o nível das perguntas lá no Livro dos Espíritos? Já pararam para observar? Só a primeira pergunta que ele faz é de uma inteligência assim, que eu digo, rapaz, se eu fosse, eu não sei o que eu ia perguntar aos espíritos. E Allan Kardec, eu não sei o que eu iria perguntar. Eu acho que eu iria perguntar, sabe, Malcolm, sobre alguns problemas de matemática que até hoje não tem solução e que oferecem R$1 milhão, sobre a questão dos números primos. Acho que você sabe sobre isso. A questão dos números primos, que até hoje é uma questão em aberto. Que não se tem uma fórmula para determinar com logicismo quando aparecerá o novo número primo na lista dos números naturais, né? Isso é um problema aberto na matemática de R$1 milhão. Mas olha a primeira pergunta que Kardec vai fazer. Quem é Deus? Veja. Será que até ali as pessoas estavam preparadas para esse tipo de pergunta? Para realmente olhar para a espiritualidade e outorgar para a humanidade livros como Livro dos Espíritos, a Gênese. A Gênese é um tratado de ciência. A Gênese é o livro que você mais vê o professor Kardec. É onde você vê a inteligência aguda dele, porque é onde ele não tem tanta assim, não tem muita revelação dos espíritos, é mais a opinião dele.
Céu e inferno. Que obra linda, que obra lindíssima. Evangelho já falei. Qual a outra? Livro dos Médios. Nossa, pela primeira vez a gente estava tendo um tratado falando de mediunidade. Veja a sacada. Veja que inteligência. Veja que espírito missionário preparadíssimo. Quando você começa a analisar sobre essa ótica, aí você volta para o Gênesis agora. Porque Deus proibiu. Aí junte agora os 25% lá de Jesus. Junte agora as perguntas de Kardec e volte para o livro de Deuteronômio. Vocês acham que o povo hebreu estava preparado para esse tipo de prática? Não estavam. Porque às vezes a gente pensa, tem gente que acha, Valdo, que a gente fica brincando de tabuleiro ouija, fica brincando de brincadeira de copo. E no livro dos Médios, Kardec vai dizer que do jeito que nós temos saudades e desejo de conversarmos com os nossos amigos, com os nossos parentes que já desencarnaram, eles também sentem saudades de nós. Qual é a mãe que não sente saudade do seu filho? Ora, se eu não perdi a minha individualidade enquanto mãe, no mundo espiritual, então, se enquanto encarnada eu sinto saudades do meu filho, porque às vezes ele está longe, então no mundo espiritual também a saudade é um sentimento real. E eu fico muito triste quando algum irmão por ignorância, mas muitas vezes por egoísmo também, quando a gente diz assim, pois se fosse um espírito se comunicando comigo, eu diria, sai para lá, Satanás. Eu diria, imagina sua mãe ouvindo isso do outro lado. Você quebrou o coração dela em 5.000 pedaços. Se você não acredita, tudo bem. Mas vá dizer isso para quem está passando com a dor. Repito, dor não tem filosofia, não tem religião. Ela simplesmente dói. Hoje eu queria me soltar mais, mas parece que quando está filmando eu me prendo um pouquinho, mas tudo bem. Às vezes dá vontade de me soltar, como feito na época que eu pregava, mas vocês não iam gostar não, viu? Eu brincando, vou me soltar não, viu? Você já imaginou eu pregando feito naquela época? Vixe Maria, não aguentava 15 minutos, tem voz para aquilo mais não. Jesus abençoe cada um de vocês.